Fala rapaziada aqui do canal do N, sejam muito bem-vindos. Rapaziada, nesse vídeo aqui eu quero reagir com vocês à opinião da galera lá de Goiânia. O que eles falaram sobre o jogo entre o Clube do Remo e Atlético de ontem. Então vamos lá pro vídeo. Neses. E vamos saber o que ele falou do jogo ontem, né? O vídeo aqui é a live completa e a gente pegou só a parte do pós-jogo que eles falam entre Clube do Remo e Atlético. Vamos lá. Do Remo, né? Hoje ela saiu na frente do Atlético. Daqui a pouco a gente fala mais com o Kleber Ferreira e também o Ney Ladeira, vai direto. Cara, o Remo saiu na frente e tomou um empate no finalzinho, no último lance praticamente do jogo, né? Igual como foi no jogo da Ferroviária. Igual como também o Remo utilizou essa arma contra o Criciúma também, né? No estádio Antônio Ascioli, mas pela situação do Atlético no campeonato, o resultado foi pior, porque o Atlético tinha que ter vencido o jogo. Ele tinha que ter vencido a partida. E ele fez um primeiro tempo muito bom para essa construção, para que ele vencesse o jogo. Acabou não aproveitando, teve gol anulado e tal. Agora eu não tô... Um primeiro tempo tão bom que o melhor jogo, o melhor lance do jogo foi do Remo, né? O lance principal, o lance de gol do jogo, o gol mais perdido, que foi até aquele do Pedro Rocha, foi do Remo. O Atlético não teve uma chance clara, cara. Teve um chute ali, meia bomba ali daquele atacante, daquele ponta deles lá, que foi no meio do gol que o Marcelo Rangel defendeu sem nenhum susto. Tá? E o Atlético jogava em casa, né? Tinha que ter mais ações, mas a principal chance foi do Remo, pô. Não sei que jogo foi que tu viu. Tô entendendo essa choradeira do Remo. Daqui a pouco a gente fala da arbitragem, até nota oficial o pessoal soltou. O gol do Remo que foi anulado, gente, falta claríssima. Inacreditável, mano. Como é que foi falta claríssima, cara? Que porra de jogo que vocês assistem, cara? Eu não entendo, sinceramente, eu não entendo. E não é choradeira, cara. Não é choradeira. É indignação mesmo. Porque o Remo ontem foi assaltado no jogo ontem. O Remo ontem foi assaltado. E na cara dura, meu amigo. Não foi um lance, não é um lance de discussão, não. É óbvio, é nítido que não há contato. O contato é mínimo pra sofrer uma falta. Se aquilo ali é dentro da área, não é pênalti, pô. Não é pênalti. Claríssima. O que me deixou revoltado aqui foi a demora do VAR. Falta claríssima. E aí o Remo soltou nota oficial, enfim, daqui a pouco a gente repercute mais, né, sobre esse resultado do Atlético 1-1 diante da equipe do Remo. Eu quero agora, às 9h23 da noite, atenção, Augusto Nascimento, coloca na tela do canal do YouTube pra mim, a nota oficial divulgada pela presidência, pela diretoria do Remo, tá aí na tela. Nota oficial Clube do Remo vem a público manifestar sua profunda indignação e repúdio diante dos absurdos cometidos pela equipe de arbitragem na partida realizada na data de hoje em Goiânia, válida pelo Campeonato Brasileiro. Decisões tomadas dentro de campo ultrapassaram os limites da razoabilidade e da justiça esportiva, prejudicando diretamente o desempenho e o resultado da nossa equipe. O que se viu foi um espetáculo lamentável de erros que comprometem não apenas o trabalho dos atletas e da comissão técnica, mas também a credibilidade da competição. Pegaram pesado, hein? Clube do Remo reitera seu compromisso com a ética, a transparência e o respeito às instituições, mas não se calará diante de uma tamanha afronta aos princípios que regem o esporte. Não aceitaremos que o nosso esforço e dedicação sejam tratados com descaso. Solicitaremos formalmente à Confederação Brasileira de Futebol análise criteriosa da atuação da arbitragem, com pedido de providências imediatas para que episódios como esse não se repitam. Seguiremos firmes na luta em campo e fora dele, honrando nossa história e nossa torcida apaixonada, que não merece ser penalizada por erros alheios ao jogo. Clube do Remo. Cara, uma nota totalmente exagerada, sem necessidade alguma. Os caras colocam, inclusive... Exagerada porque não foi com a porra do Atlético goianiense, não foi com o Goiás, não foi com o Vila. Que se fosse o contrário, meu amigo, tu tava falando aí, chorando aí, dizendo que foi roubado, que foi assaltado. Exagerado nada, isso aí não tem exagero nenhum. Muito pelo contrário. Isso aí é o mínimo que o Remo deveria ter feito. O que foi feito ontem foi algo absurdo, pô. Algo absurdo. Se é o contrário, o Adson Batista, ele já tinha se vestido de Margarete Menezes e teria pulado num trio já, pô. Pô, peraí, cara, peraí. Não vem querer banalizar um erro absurdo, não, pô. Aonde que isso aqui foi exagerado, pô? Isso foi o mínimo, isso aqui foi o mínimo. Inclusive ali, né, em xeque a questão da credibilidade do campeonato. Tudo isso por conta de um gol anulado. Bem anulado, repito aqui. Arbitragem de parabéns pela anulação do gol. Foi falta, gente. Bem anulado. Só se foi na tua casa que foi bem anulado, porque todo mundo, inclusive a ESPN, então tá todo mundo errado. A ESPN tá errada, a crônica esportiva em geral, em modo geral, tirando os clubistas, óbvio, né? Em modo geral tá errada. Só vocês estão certos, só vocês viram falta. Só vocês e o Adson. Incrível, né? Foi falta. Aquele lance lá é falta aqui em Goiás, é falta em Belém do Pará,
é falta em Ananindeua, é falta lá na China, na Coreia do Norte, né? Com Xi Jinping, lá na China. É falta, gente. É falta. Quando você mete a mão no peito de um jogador da outra equipe, você empurra o outro jogador, o que tem que acontecer? Falta. Aí o Remo vem e me... Cara, tem que entender a questão do contato. Não é você encostar no cara que é falta, não, cara. Não há um empurrão deliberado. Não há ali uma disputa ali na bola de maneira desproporcional. Não há, cara. É nítido que o contato do Daniel Cabral não é o suficiente para derrubar o jogador do Atlético, que já tá caindo. E quando ele vê que ele não vai ganhar a bola do Reinaldo, ele se joga totalmente. Pô, cara, para de querer brigar com a imagem, mano. Me solta, né? Uma nota oficial repudiando a arbitragem. Pelo amor de Deus, gente. Deixa eu chamar aqui os nossos comentaristas e sobre essa nota oficial que para mim foi extremamente exagerada por parte do presidente do Remo, maestro. Começando pela nota oficial, eu vejo que o Remo ele poderia ter tomado outra atitude antes. E ela tem que tomar cuidado, que ela tá mexendo, o Remo tem que tomar cuidado, que tá mexendo com uma instituição que a gente sabe como que é complicado quando... Tomar cuidado por quê, cara? Eu queria saber muito. Por que o Remo tem que tomar cuidado? O Remo tá mexendo com alguma máfia? Com algo ilegal? O Remo tá mexendo, ou o Remo tá simplesmente repudiando a atuação de um árbitro pro conselho de arbitragem, né? Porque se o conselho de arbitragem não serve pra nada, pra punir, não é nem punir esse árbitro não, coloca ele pra apitar a Série D, pô. Coloca ele pra apitar os jogos dos times que a federação dele faz questão que dispute. Porque o que a Federação Amapaense mudou nesses últimos anos só piorou. A Federação Amapaense de Futebol, ela se tornou semi-amadora. E aí vocês pegam um cara da Federação Amapaense de Futebol para prejudicar o Remo. Ele tem que apitar jogo de Série D, pô, que é onde os times dele disputam. Quem tem que apitar jogo de Série B é da Federação Paraense, é da Federação Goiana, é da Federação Paulista, é da Federação do Sul, é da Federação de Minas. Você vai pegar um árbitro de Roraima, por exemplo, para apitar um jogo de Série B? Pô, por favor, cara. Você quer bater de frente com a CBF. Para mim, essa nota oficial, como você disse muito bem, teria que ser o último recurso. Poderia o Remo estar no direito dele, se ele achou que foi prejudicado, entrar em contato com o presidente da arbitragem na CBF, esperar sair os áudios ali de o que foi marcado realmente, para depois ir lá pessoalmente reclamar. Quando soltam a nota, a gente sabe como que a CBF costuma agir. Tomara que a CBF não leve para o outro lado aí para prejudicar o Remo, como a gente já viu aqui no futebol goiano quando fizeram com o Goiás. O Goiás, alguns anos atrás, fez uma reclamação assim, mais forte e depois foi prejudicado a ponto da CBF não escalar os árbitros goianos. Você lembra muito bem disso, Thiago. Então, tá no direito do Remo, mas para mim tomou o caminho errado em fazer essa nota. Tinha maneiras diferentes para reclamar caso, como eles acharam que foi prejudicado. O que a gente quer não é que a CBF não escale os árbitros do Pará. O que a gente quer é que a CBF não escale mais árbitro do Amapá para apitar nossos jogos. Vocês defendem, leva para casa de vocês, pô. Deixa ele apitar os jogos dos times de Goiânia aí. Mas que não apite mais jogo do Remo. Só isso. É só isso que a gente quer, pô. E que seja tratado de maneira igual. Porque se não é esse erro ontem, o Remo tinha vencido o jogo, pô. O Remo tinha vencido o jogo. Então, já não basta só a gente contar com a nossa competência. Temos que contar também com a boa vontade dos árbitros. Então, na minha humilde opinião, tá errado, pô. Tá errado. O Remo não tá errado em fazer isso aqui, não, pô. O que tá errado é vocês passarem pano pro erro. É vocês brigarem com a imagem. A imagem tá aí, a imagem é clara. Não foi falta. Não foi falta. Não há falta ali. Então é isso, rapaziada. Reagir aqui um pouco à opinião deles. Mais tarde a gente sobe um vídeo aqui no canal também pra falar um pouco sobre o que foi essa rodada da Série B. E é isso, tá? Até o próximo vídeo. Valeu.